sendo armado um golpe contra o presidente Lula, contra o Estado Democrático de Direito e contra o Supremo Tribunal Federal no Senado. Davi Alcolumbre está assumindo o papel de Hugo Mota, como Hugo não se importa, como a pessoa que realmente é contra a população, depois de uma decisão correta, do ministro Gilmar Mendes de encaminhar a questão dos impeachments de ministros do Supremo Tribunal Federal para a Procuradoria-Geral da República. Um poder não pode interferir em outro, e o Congresso já abusa das suas prerrogativas, é o que o Reinaldo Azevedo está definindo aqui como nova fase do golpismo. Ele rompe as suas prerrogativas quando ele tem o orçamento secreto, quando ele tem as emendas parlamentares, as emendas impositivas, as tais das RPs, porque ele gera uma disfuncionalidade no orçamento público e gera uma corrupção sistemática. É a herança maldita do governo Bolsonaro que ainda não deixou de existir. Que toda vez que se mexe com o Bolsonaro ou com o bolsonarismo, o Congresso age como o longa-manos do Bolsonaro. O Bolsonaro está preso. Ele está preso na Superintendência da Polícia Federal e o Congresso está enchendo o saco do Supremo Tribunal Federal, das instituições republicanas. Davi Alcolumbre está sendo autor de um novo golpe. O Congresso precisa ser enquadrado. Esses parlamentares absolutamente disfuncionais precisam ser enquadrados. Eles não podem continuar fazendo o que eles fazem. Eles não podem tentar interferir no Poder Executivo e nem no Judiciário. O Judiciário tem que punir. O Judiciário tem que julgar. É a sua prerrogativa. Julgar, inclusive, com equilíbrio. Alexandre de Moraes foi moderado. Alexandre de Moraes foi moderado no caso do Jair Bolsonaro. Alexandre de Moraes não foi de forma alguma abusivo. Alexandre de Moraes não fez absolutamente nada errado. A pena de 27 anos é uma pena moderada. O Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado. O Bolsonaro tentou romper a democracia. O Bolsonaro tentou destruir o Brasil. Isso precisa ficar claro para você, para o seu vizinho, para as pessoas que acompanham as notícias. Nós tivemos um ex-presidente da República que queria destruir esse país. Queria destruir as estruturas desse país. Queria destruir a estrutura de poder desse país para botar a família real dele no poder. A família real dele no poder. Bolsonaro é sujo. Bolsonaro é o subterrâneo, é o esgoto e é sem anistia total para esse bando. Sem anistia total para esse bando. Esse bando tem que sofrer as consequências dos atos que eles cometeram contra o Congresso. Então é sobre isso que a gente tem que conversar, é sobre isso que a gente tem que martelar, é sobre isso que a gente tem que levar sempre em consideração. É sem anistia. É fortalecendo veículos como esse aqui que vocês estão presentes. Aliás, agradecer ao Fernando Graton nesses últimos dias, fechou as nossas metas lindamente na live do Folha Notícias Manhã. E outras pessoas que sempre ajudam a gente, o Lucão, tem muita gente bacana que sempre está aqui presente conosco. Então, meus queridos, e aqui não tem financiamento de banco, aqui não tem financiamento de corretora de investimentos, aqui nós dependemos do nosso público, nós dependemos de vocês que estão erguendo, inclusive, esse canal de novo, ultrapassamos 135 mil inscritos, espero que até dezembro, finalzinho de dezembro, a gente passe 140 mil, e ano que vem a gente vai bater 150 mil. Eu tenho certeza que o canal vai voltar a crescer de uma maneira absolutamente saudável, de uma maneira absolutamente correta,
a gente vai para cima, a gente vai entregar cada vez mais para vocês conteúdos de qualidade, conteúdos que fazem a diferença dentro da mídia progressista, porque é isso, gente, nós somos todos companheiros, nós somos todos amigos, nós estamos aqui para fazer o trabalho da melhor forma e a gente precisa do apoio de vocês, a gente precisa da consideração de vocês, a gente precisa desse abraço cósmico, dessa união de pessoas e de questões para a gente socializar esse mundo, para a gente criticar o capitalismo sobretudo que deixa a sociedade nesse abismo de desigualdade. Nós temos que defender as bandeiras do presidente Lula, nós temos que defender o presidente Lula, o maior líder democrático do período pós-ditadura, um homem que salvou esse país do golpismo, que socializou esse país e que mostrou que um retirante nordestino pode fazer a diferença na história nacional. Um retirante nordestino pode combater os preconceitos dentro da política. Um retirante nordestino está fazendo o governo, que pode não ser o governo ideal, e eu tenho críticas ao governo Lula, sobretudo o governo Lula 3. Mas é inegável o grande legado que o Lula está deixando com a isenção do imposto de renda, com uma reforma tributária. Quando a gente fala da isenção do IR, gente, a gente não está falando da isenção do IR. Tem uma reforma mais profunda que o Haddad está fazendo. Eu estava falando isso com o Lázaro Rosa ontem. O grande legado do Haddad, se você quer criticar, por exemplo, o teto de gastos, é um teto de gastos de certa forma, mas se você quer criticar o arcabouço fiscal, não é o arcabouço fiscal, é a reforma tributária. Os tributos desse país precisam ser revistos. O andar de cima tem que pagar a sua parte no imposto. E a gente precisa de justiça tributária. A gente precisa que as pessoas mais pobres tenham o mínimo, que elas não voltem para a fila do osso, que a gente esteja todo mundo muito forte nesse processo como um todo. Dani Moraes, obrigado pela sua generosidade, minha querida. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!